Olá, você que acompanha a Canção Nova, prazer e obrigado. Prazer por estar aqui com você. Obrigado por nos receber aí na sua casa. Hoje estamos mais uma vez ao vivo aqui no programa Além da Notícia. Nesta quinta-feira, feriado nacional, é dia de finados e que bonito ver hoje os nossos cemitérios lotados de tanta gente. Eu particularmente estive em 2 cemitérios com familiares em ambos e perceber ali a forma como tantas pessoas vão com o coração mesmo em mãos ali, agradecidas, sentidas ainda também, mas ali para recordar seus mortos, que embora mortos, bem vivos dentro da gente, por isso que a gente ainda sente tanto. Pois bem, ao final deste dia, nós temos aqui um programa e um tema importante para abordarmos. E eu gostaria já de convidar você, convide também outras pessoas, avise a outras pelas redes sociais, como a gente já está tão habituado, ou mesmo se a gente puder, bata na porta da vizinha, não é? O tema do nosso programa de hoje é o bullying. A gente já está se acostumando com o tema, ou melhor, com a palavra. Mas será que conhecemos o suficiente sobre o bullying? É um termo de língua inglesa, que significa o valentão, se refere a todas as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor, angústia, e que têm o objetivo de intimidar ou de agredir outra pessoa sem que ela tenha a possibilidade ou capacidade de se defender. Vamos falar sobre este assunto e aprofundá-lo bem. Para conversar sobre ele, nós temos um especialista. Recebo com muito prazer o Dr. José Augusto Pedra. Tudo bem, Dr. José Augusto? Boa noite. Boa noite, Ronaldo, a você e a todos os seus ouvintes. Mais conhecido como Dr. Augusto Pedra. Sim. E o senhor tem algo muito particular, psicólogo pioneiro no tratamento do bullying no Brasil. No Brasil. Há quantos anos? Há 14 anos. Começou a fazer esse trabalho, a pesquisa, o estudo? Exatamente. Tomamos conhecimento desse tema, começamos a fazer trabalhos de pesquisa, estudos, percorremos as regiões do país, as 5 regiões do país, difundindo esse tema. Formamos várias parcerias, temos hoje um grande número de colaboradores, ativistas, voluntários, que estão conosco nessa causa, dado a relevância e a importância desse tema, que ainda há muito para ser debatido, compreendido pela sociedade. A palavra bullying já é de domínio público, porém, não necessariamente o seu significado. E por isso ainda tememos que tragédias aconteçam em escola, além de prejuízos graves que traz ao desenvolvimento das nossas crianças e também dos adultos que estudam, né? Porque é um fenômeno que ocorre entre pares de estudante, seja na escola, seja na academia militar, seja na universidade. É um fenômeno específico que ocorre entre estudantes. E onde eles estão. Exatamente. E isso porque o bullying, inicialmente, ele é responsável por um alto índice de suicídio entre estudantes. Vou pedir ao senhor que nos aprofunde isso. Eu quero apenas ainda dizer que eu tenho o prazer também de recebê-lo, porque o senhor também é um teólogo, um homem de Deus, e um psicólogo especialista neste assunto, além de ser o fundador do Centro Multidisciplinar de Estudos e Orientação sobre o Bullying Escolar, é o CMOBES, com sede aqui no Distrito Federal. Mas já quero perguntar então sobre isso que o senhor já tocou e é inevitável nós aprofundarmos este assunto. A origem do bullying, a descoberta do bullying, tem alguma coisa a ver com suicídios entre jovens? Sim. Inicialmente, por constatar altos índices de suicídio, isso contrataram Dan Eus, um cientista, um pesquisador norueguês, que recebeu uma verba para pesquisar por que tanto caso de suicídios. E ele é chamado o pai do bullying, porque foi ele que, com seus estudos, descobriu tratar-se de uma fenomenologia, que é um conjunto de comportamentos, né? E que nós chamamos de uma síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas. Uma síndrome psicossocial que nós avaliamos tratar-se de maus tratos repetitivos. E, a partir daí, o bullying foi difundido, isso há pouco mais de 50 anos, ou seja, sempre existiu, mas se tornou conhecido, identificado como um fenômeno de comportamento agressivo, exatamente em torno aí de uns 50 anos para cá, que os países têm tomado consciência, né? E tragédias têm acontecido em escola. Mas o que nos preocupa não é somente o aspecto das tragédias, que chama a atenção da mídia e tudo mais, mas é o alto número de meninos e meninas que em tenra idade são expostas a maus tratos, a agressões verbais, morais,
físicas, materiais, psicológicas, sexuais, né? Eu só quero aqui entender uma coisa. Brincadeiras a gente sempre teve, brincadeiras inclusive de mau gosto, algumas perigosas, que provocavam inclusive acidentes, tragédias. A gente sempre teve isso em outras épocas, décadas atrás e tudo. Mas o senhor está falando que isso se trata agora de um fenômeno que se constatou numa crescente. Isto tem a ver com uma mudança de comportamento social? Bom, inicialmente nós consideramos brincadeira quando todos estão se divertindo. Agora, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas se diverte às custas de um que se sente humilhado, envergonhado, constrangido, que está sofrendo, aí já não é mais brincadeira. E é importante, hoje em dia, há uma dificuldade muito grande por parte dos pais e das escolas e das autoridades de diferenciar o que é um comportamento agressivo, que é indesejável, o que é indisciplina, que também é indesejável, o que é um ato infracional, que é um crime cometido por um menor de idade, e o que é o bullying. Então, às vezes, o que acontece não é bullying. Para que seja bullying, existem critérios que precisam ser investigados. Então, a gente não pode sair dizendo que o que acontece é bullying sem antes promover uma investigação adequada. No entanto, mesmo que não seja bullying, é preciso observar se o direito da criança, do estudante, do menor de idade, ou mesmo do adulto, não foi violado. Acaso não está sendo praticado um ato infracional? Ou simplesmente, quer dizer, não é simples, mas um comportamento agressivo? Então, é preciso saber identificar e saber dar o devido encaminhamento. E hoje em dia nós ainda trabalhamos muito nesse sentido, porque notamos que não há uma conscientização. Nós tivemos recentemente, em dia 6 de novembro de 2015, a aprovação da primeira lei federal que instituiu o combate ao bullying, chamado de intimidação sistemática, na Lei 13.185, e, recentemente, em 29 de abril de 2016, nós tivemos o estabelecimento do Dia Nacional Anti-Bullying, que é o dia 7 de abril. E essa lei é 13.277. Então, hoje, nós temos duas leis federais que atingem um universo de 60 milhões de estudantes. No entanto, ainda não há uma conscientização. Ou seja, as escolas, a partir de novembro de 2016, portanto, já está completando um ano, escolas, agremiações recreativas, clubes, academias, têm a obrigação de, pelo menos uma vez por ano, 7 dias no ano, promover a conscientização, a prevenção contra o bullying escolar, além de outras medidas necessárias. No entanto, nós percebemos que o assunto ainda não está, as providências não estão sendo tomadas, e a comunidade, de uma maneira geral, Ronaldo, não está consciente da gravidade. Ou seja, o bullying é responsável por suicídios entre escolares, com idades escolares, é responsável por uma violência que deixa a pessoa com alto índice de estresse, traz sequelas, gera nela, para quem sofre, pensamento de vingança, pensamentos suicidas, pensamentos de se vingar e depois se matar, além de prejuízos no processo ensino-aprendizagem e no processo de desenvolvimento socioeducacional. Bom, e exemplos concretos que discorreram em fatalidades, esses recentes, esse de Goiânia recentemente, tivemos aquele nos Estados Unidos, tivemos aquele na Escola do Rio de Janeiro, tão mencionados também nesses últimos dias. Realengo, né? Realengo. Tivemos no Canadá, Argentina, em Carmes de Patagônia. Isto quer dizer, não é brincadeira o que está acontecendo nas escolas. Não é brincadeira. É bullying e é uma coisa muito séria que pode continuar trazendo consequências dramáticas, trágicas. Exatamente. E, Ronaldo, é impressionante, mas os protagonistas dessa violência são formados em casa, pela família. E por mais que haja divergência, nós temos dados da Promotoria de Infância do Estado de Mato Grosso do Sul que comprovam que esses protagonistas são formados em casa. Imagina, pensa, e os ouvintes que estão em casa, onde a criança aprende a agressão verbal?
O senhor está falando daqueles que provocam o bullying no outro, né? Exato, porque 80% dos que foram agredidos praticam a agressão. 80% dos agressores foram agredidos, sofreram esse tipo de agressão. Então, onde ele aprende a agressão verbal, moral, física, material, psicológica, sexual e o virtual, que é o cyberbullying, além da violência social, por combinação, e como o bullying é velado, Ronaldo, por combinação é possível que haja 127 formas de ataques diferentes, de maneira velada, que acontece debaixo dos olhos dos educadores, dos professores, e dos pais, dos inspetores e dos pais. Bom, mas o senhor nos chamou a atenção para algo extremamente sério. O senhor está nos dizendo que esses agressores, eles nascem dentro de casa? Eles são formados em casa. Eles observam, eles vivenciam, eles aprendem esses comportamentos verbais, esses comportamentos agressivos. Uhum. E o conjunto de comportamentos agressivos, intencionais, repetitivos, é que forma a fenomenologia do bullying. Veja a definição. É um conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, adotados por um ou mais alunos contra um outro, em desvantagem de poder ou força física, de maneira velada, que gera dor, angústia, sofrimento, porque causa nele humilhações, vergonhas, sentimento de menos-valia. Isso prejudica a autoestima, rebaixa a autoestima, né? O senhor nos trouxe 3 características. É um conjunto de ações. Comportamentos agressivos. Sim, velado, repetitivos, né? E que requer uma investigação. Esses Dão-Eus e outros pesquisadores mais antigos, esses ataques, para que se caracterizem bullying, tem que preencher esses 4 critérios, ou seja, a partir de 2 ou 3 ataques contra a mesma vítima. Uhum. Ah, foi uma vez só. Bom, tem que avaliar se o direito dessa criança não está sendo violado, se, enfim, como já dissemos. Mas para que seja bullying, precisa preencher esses 4 critérios, ou seja, a partir de 2, 3 ataques contra a mesma vítima, sim, em desvantagem de poder ou força física. E é interessante, no bullying, nessa fenomenologia, a vítima não consegue se defender. Se ela se defende, se ela reage, já não é bullying, porque no bullying a vítima não consegue se defender. E, além disso, ele acontece de maneira velada. E causa dor, causa constrangimento, enfim, causa uma série de prejuízos. E no caso mais grave, que a mídia divulga, e nós temos consciência disso, é quando a criança, revoltada, cansada de sofrer, humilhada, chega à conclusão que a vida não vale a pena, mas ela quer justiça. Então ela, por um senso de justiça, e aí é difícil, parece que a gente está defendendo a pessoa que comete o crime. Não. Mas é preciso separar, digamos, lá o joio do trigo. A pessoa, de tanto sofrer, ela decide que a vida não vale mais a pena. Então ela vai à escola onde tudo acontece, é o grande palco que ela vai dramatizar os primeiros passos na vida, e ela então pensa em eliminar os colegas e se matar. São esses os casos mais graves. Mas existem casos de suicídio que não são divulgados. E no nosso centro, volta e meia, chega a informação desses casos acontecendo. Nós tivemos casos recentes, né, no nosso país, no ano passado, em que uma vítima, e por isso nós não expomos as vítimas, Ronaldo. Há todo um cuidado. Em entrevista que nos foi solicitado, conseguimos a anuência de uma vítima, ela foi protegida, a sua identidade, o seu rosto, a sua expressão, porque isso pode gerar um agravamento da situação. Nós tivemos um caso de uma moça que foi exposta, contou que ela era vítima, isso fez com que aumentasse o problema e ela acabou se matando. E como vocês são procurados, ou vocês sabem dos casos e procuram, como é? Normalmente nós somos procurados, né? Porque já há uma divulgação, inclusive nós pedimos que nos ajudem. Aliás, eu acho que ainda vai aparecer na tela. E-mail, Facebook, né? Nós temos um telefone de plantão que nós temos ajudado pessoas que nos procuram como lidar. E a nossa preocupação hoje está muito voltada para os pais. Os pais não sabem o que fazer.
Os pais precisam ser orientados sobre como proceder. O que eu queria entender é, vocês são procurados pelas pessoas que sofrem bullying ou pelos pais que percebem que o filho está sofrendo bullying? Olha, nós já fomos procurados Ou por professores? por alunos, Sim. somos procurados por profissionais de educação e somos procurados pelos pais. Agora, o nosso trabalho é um trabalho de divulgação, de conscientização, de prevenção. Estamos agora nos organizando para, até o próximo mês, lançarmos um curso de formação de EAD, de ensino à distância, para alcançar uma maior parte de profissionais do país para orientar o que fazer. Pois, se a lei estabeleceu a obrigatoriedade de ações anti-bullying, por outro lado, há ainda muito desconhecimento sobre o que fazer. E também não está estabelecido ainda os critérios de cobrança dessas ações. Eu vou até fazer o seguinte, no próximo bloco a gente pode dar agora também sugestões de como as escolas, os educadores podem procurar esta formação, este conhecimento para fazer aquela semana de abordagem que está prevista já na lei, que foi aprovada. E também nós vamos ajudar os pais no próximo bloco a como identificar se o seu filho não está passando por este problema. Porque eu acho que aí é que deve morar a preocupação maior hoje dos pais que agora nos acompanham. Não é isso? No próximo bloco a gente volta já já.